Fala aí galera, Eduardo aqui. Esse aqui vai ser um vídeo de teoria de FNAF, porque agora eu descobri umas coisas, descobri mais evidências e minha teoria anterior sobre a família Afton tá completamente errada. Pelo menos, tipo, 99% dela tá errada. E nesse vídeo eu vou corrigir o que eu falei, porque eu descobri algumas verdades, algumas coisas que eu deixei passar. Então esse vai ser um vídeo mais detalhado e eu tenho certeza que agora eu acertei a verdade sobre a família Afton. Então, bora lá. Tá, então primeiro de tudo, o Michael, ele não é o irmão mais velho. Isso é um fato e eu vou mostrar porque ele não tem como ser o irmão mais velho. Tá, e só para estabelecer aqui, eu só vou usar como evidência todos os jogos, tudo que eu vi nos jogos, e só um livro, que vai ser o FNAF Survival Logbook, ok? Que esse é o único livro que se passa no universo dos jogos e não se passa no universo dos livros, né, da trilogia original. Só vou usar esse aí. Então, agora vamos lá. Ok, vamos ver o que a gente sabe sobre esse livro. Primeiro de tudo, ele foi escrito pelo Mike. É que assim, na verdade foi a Fazbear Entertainment que criou esse livro e o Mike respondeu a maioria das perguntas. O Mike, ele escreve em vermelho, isso é fato, beleza. Só que tem outro escritor nesse livro que ele escreve em preto e numa cor. E ele escreve em preto, só que muito fraquinho. Tu mal consegue ver as palavras, entende? Então tem dois escritores. Agora a gente sabe que esse autor misterioso é na verdade o Cassidy, né? Que é a criança que se tornou o Golden Freddy. E no livro ele está fazendo algumas perguntas pro Mike. E essas perguntas são o que mostram que ele tem que ser o garoto chorão, né? O Crying Child de FNAF 4. Vamos lá para as perguntas. Quais que são elas? Ó, a primeira pergunta, ela já entrega na cara. Porque a pergunta é assim: ele ainda fala com você? E do lado da pergunta tem uma imagem do plush Fredbear, do Fredbear de pelúcia. E já tá óbvio, entende? Ele ainda fala com você, o Plush Fredbear ainda fala com você. A gente nunca viu essa pelúcia falando com o irmão mais velho. A gente só vê essa pelúcia falando com o Crying Child. Então o Crying Child só pode ser o Mike. O Cassidy, ele tá perguntando pro Mike: aquela pelúcia, ela ainda fala com você, Mike? É isso que ele tá perguntando. Então isso já mostra, o Mike é a criança que falava com a pelúcia do Fredbear. Outra pergunta: o seu brinquedo favorito era um telefone roxo? Ali já é outra que dá na cara que ele é o Crying Child. Porque é um telefone roxo. Esse telefone roxo, ele aparece no quarto do FNAF 4, onde a gente joga, ele tá lá no chão. Ele não é exatamente roxo, né? É roxo e azul, mas enfim, é um telefone de brinquedo. E novamente, a gente nunca vê o irmão mais velho segurando ele. A gente vê no quarto do Crying Child, no quarto onde a gente joga como Crying Child. Já é outra prova. Ok, agora o Cassidy, ele faz uma afirmação. Essa é a prova final, não tem como você derrubar isso, porque olha o que ele fala: a festa era para você. E dessa vez o Mike, ele responde, ele bota: era para mim. Então aí, o Cassidy está falando da festa de aniversário do FNAF 4 que resultou na morte do Crying Child. Ele fala: aquela festa era para tu. E o Mike fala: sim, aquela festa era para mim. Tá, mas se ele morreu em 1983, como que a gente joga com ele nos outros jogos? É que é o seguinte, ele foi trazido de volta como Android. Tá, eu sei que essa teoria é polêmica, tu pode ter saído do vídeo, mas cara, não tem como mais negar ela. Eu vou mostrar por que ela tem que ser fato agora. Tem muitas evidências pro Mike ser um Android e não precisa ler os outros livros para saber disso. Eu vou mostrar por que ele é um Android só usando o que eu vi nos jogos. Primeiro de tudo, o Mike nunca fez nenhum som a não ser falar em todos os jogos. A gente não ouve nada dele a não ser a voz dele. No FNAF 2, a gente escuta o Jeremy respirando embaixo da máscara, né? Eu vou tocar o áudio agora. Beleza, a gente escuta o Jeremy respirando. E no FNAF 3, a gente também escuta o nosso protagonista respirando, ele fica em pânico. Então, em FNAF 1, e FNAF 6 e FNAF Sister Location, onde a gente joga com o Mike, não tem som nenhum, não tem respiração, só tem voz, não tem nada além da voz dele. Então, ele não respira, um robô não precisa respirar. Aí no Sister Location, quando o Scooper é ativado contra o Mike,
Cara, as entranhas dele foram arrancadas do corpo e ele não gritou, ele não fez nenhum som de dor. Cara, isso é impossível. O Scott, ele tinha vários e vários atores, vários dubladores, que ele podia facilmente ter perguntado, grava pra mim um grito de dor que eu vou usar no jogo. Mas ele não fez isso, ele não botou nenhum som sequer, só o barulho do Scooper. Ele tá mostrando, o Mike não é humano, gente. Um ser humano não ia ficar completamente neutro ao ter suas entranhas retiradas por uma máquina. Não tem como, cara. O Mike não gritou porque ele não sente dor, porque novamente ele é um robô. Robôs não sentem dor. Então vamos recapitular. O Mike, ele não respira, ele não fica ofegante, ou seja, ele não sente medo, ele não sente dor. Não parece um ser humano normal pra mim, sabe? Tem alguma coisa errada com ele. Olha só, ainda no Sister Location, qual era o plano dos animatronics de lá? Eles queriam pegar um corpo que parecesse humano para escapar de lá, para parecer humano e escapar. Beleza, então por que diabos eles não usaram todos aqueles mecânicos que trabalhavam lá? Você tem 2 corpos enforcados na noite 5, tá? Tem 2 corpos enforcados lá, que eles podiam facilmente ter levado no Scooper e roubado o corpo deles, né? Entrado dentro deles. O Hand Unit, ele menciona que um homem morreu na ventilação, ele menciona que acharam um corpo lá um dia. E então, sabe, tem várias pessoas trabalhando nesse lugar e por algum motivo tinha que ser o Mike. Eles não pegaram ninguém além do Mike, entendeu? Tinha que ser o Mike especificamente. Eu vou explicar o porquê só podia ser o Mike. Eu vou explicar o porquê. No momento que o Mike entrou no Sister Location, os animatronics bateram o olho nele e falaram, é esse daí é o que a gente tá buscando. Por quê? Porque o Mike, ele é um robô. Um robô reconhece outro robô. Eles olharam pra ele, esse cara não é humano, gente, ele é um robô. Ele vai sobreviver no Scooper. Porque os animatronics também, eles são inteligentes. Eles pensaram, cara, ninguém vai sobreviver no Scooper. Não tem como esse plano dar certo. Só se tiver um animatronic que parece humano. Aí vem o Mike e eles pensaram, tá ali o que a gente precisa. Um animatronic que parece um humano. Porque o Scooper, ele só vai dar certo num animatronic, num robô. Tá, mas daí vocês já devem estar furiosos pedindo, mas Eduardo, como é que o Mike é um robô se ele tem carne que apodrece, a gente vê nos minigames? Cara, já assistiu Exterminador do Futuro? O que é o Exterminador? O Exterminador? É um robô com carne humana por cima, pra parecer humano, cara. Porque pensa, se o Mike é um androide, obviamente, né, o William, ele queria trazer o filho dele de volta. Ele não ia trazer o filho dele de volta como literalmente uma máquina, um endoesqueleto. Não, cara, ele ia fazer ele parecer o mais humano possível. Ele deu um jeito de fazer uma carne artificial, uma pele artificial, passou por cima do esqueleto. Porque senão, se o Mike fosse só um endoesqueleto e fosse pedir um trabalho, não ia ter como um robô, uma máquina, não, eu quero ser vigia noturno aqui, posso pegar o emprego? O pessoal, cara, a gente ia ficar louca ao ver ele. Ele tinha que parecer 100% humano, então botou carne, botou pele, botou sangue, ele é um robô realista. Ele é para parecer o mais humano possível, por isso que ele tem uma pele artificial que também apodrece como uma pele normal. E essa pele artificial dele, ela não é 100% realista, cara. Eu não sei se vocês sabem, mas a vida é real. Quando o ser humano morre, ele não fica roxo. Ele vai ficar pálido, ele vai começar a inchar, entende? Não é assim que o Mike se comportou quando ele morreu no Scooper, entendeu? É uma pele artificial boa, mas ela não é 100% igual a uma real, entendeu? Ela se comporta de uma maneira única. Mais uma evidência. Quando o Mike ele vomita o Ennard, você escuta a voz da Baby falando: você não vai morrer, você não vai morrer. Ela repete, repete, repete. Por que ela repete isso? Porque ela sabe que o Mike não é um androide, ele não vai morrer tão fácil. Se tiver uma bateria dentro dele e alguns processadores, ele vai estar de boa. A Baby sabia que ele era um androide desde o início. E ainda tem mais e mais evidências. Vamos lá. No FNAF 6, quando tem aquela abertura lá, com a voz do Hand Unit, com aquelas figurinhas dos desenhos, nota como toda vez que ele se refere ao nosso protagonista, quando ele fala você, a gente é representado como um urso. Já quando ele fala da companhia, assim, da Fazbear Entertainment, quando ele fala nós, mostra um ser humano normal.
Ali é um simbolismo, o jogo tá falando, você é como o Fred, você é como um urso animatrônico, você não é humano, nós somos humanos, você não é nada humano. Ainda em FNAF 6, no final lá da final da insanidade, o Insanity Ending, você tem um desenho, né? Na verdade, assim, é explicado que você vai sofrer uma lobotomia. Lobotomia é uma cirurgia cerebral para você esquecer os eventos da Fazbear para salvar a companhia, né? Salvar a reputação. E aí tem uma legenda: Lobotomy, you barely know me. Lobotomia, você nem me conhece. Ou seja, isso mostra que o nosso personagem ele já passou por uma lobotomia, entendeu? Essa frase ela aparece logo acima do personagem do urso numa camisa de força, né? Que ele ficou louco, enfim, né? Ele vai sofrer uma lobotomia. Ele fala: você mal me conhece, cara. Eu já passei por uma cirurgia cerebral. Então, o que ele quer dizer com isso? O que quer dizer que o Mike já passou por uma cirurgia cerebral? O que eu acredito que aconteceu aqui foi o seguinte: o William, quando ele foi trazer o filho dele de volta, ele simplesmente pegou o cérebro dele, tirou o cérebro fora e botou dentro do Android. Tem mais uma evidência para isso. No FNAF de realidade virtual, na DLC do Curse of Dreadbear, que é a DLC do Halloween, tem um minigame em que você literalmente pega um cérebro humano e bota dentro de um animatronic, que é o Dreadbear. Dreadbear é só uma metáfora para Fredbear, né? Um joguinho de palavras. Mas na verdade o Fredbear ele está representando o Mike, o que aconteceu com o Mike. O Mike é um corpo artificial com um cérebro humano dentro, o cérebro do Crying Child. Entende? O Dreadbear está mostrando o que aconteceu com o Mike. O minigame ele se passa dentro da Spooky Mansion, que é a mansão assustadora, né? Então essa mansão assustadora é uma clara alegoria à casa do FNAF 4, é uma casa onde você se assusta, tem os nightmares. Você tem pesadelos lá, é uma casa assustadora, a casa do William Afton. Então, ó, só para relembrar, o Dreadbear ele representa o dia em que o Mike teve o cérebro removido e posto no androide. O Mike, ele é o monstro do Frankenstein, entende? Uma tentativa de trazer um morto de volta à vida em um corpo artificial. Ele é um Frankenstein da vida. Eu acredito que essa cirurgia cerebral, esse transplante de cérebro, basicamente, né, ele fragmentou as memórias do Mike. Eu acho que ele esqueceu muita coisa da infância dele quando ele virou Android. Por isso que no livro, o Cassidy, ele tá tentando fazer o Mike se lembrar. Ele faz perguntas sobre o passado dele. Você lembra disso? O que é isso? Isso não sei o que, sabe? Ele fez várias perguntas sobre a infância do Mike. Desculpa. Ele fez várias perguntas sobre a infância do Mike, né? O Mike toca uma memória fragmentada. Agora eu vou explicar o que o Cassidy, porque o Cassidy quer ajudar o Mike. O que o Cassidy tem a ver com o Mike. Eu acredito que o Cassidy ele era o amigo de infância do Mike. É a única explicação. Como é que o Cassidy sabe tanto da vida do Mike? Ele sabe o brinquedo favorito, ele sabe do Plush Fredbear. Ele também tem outra pergunta que eu esqueci de citar, que o Cassidy pergunta: seu passeio favorito era o carrossel? Então, sabe, tipo, ele sabe várias coisas sobre o Mike, ele sabe a sua vida pessoal dele. Então, o Cassidy era alguém muito próximo do Mike. Então, eu acredito que ele era o melhor amigo do Mike. Uma coisa pequena que suporta isso é que tem um minigame no Curse of Dreadbear, que é um minigame de tiro ao alvo, né? Que você está num passeio, fica atirando em alvos, e é um passeio do Foxy, né? Aí, afinal, o Foxy, com roupa de pirata, etc., ele fala: o tesouro verdadeiro era a amizade o tempo todo. Então, é só uma pequena... pode ser uma referência à amizade do Cassidy e do Mike quando eles estavam vivos, né? Então, vamos recapitular. O Mike, ele é o Crying Child, que morreu em 1983 na mordida do Fredbear. O William pegou o corpo dele, tirou o cérebro, botou no Android e mandou ele pro Sister Location, pro FNAF 1, aí depois pro FNAF 6, você sabe a história do Mike, né? E o Cassidy, obviamente, ele era o melhor amigo de infância do Mike e ele se tornou o Golden Fred. E a propósito, o It's Me do Golden Fred é literalmente o Golden Fred falando pro Mike: cara, sou eu, sou teu melhor amigo, você lembra de mim? Sou eu, It's me, it's me, it's me. É o Golden Fred tentando fazer o Mike se lembrar dele. Então o Mike e o Golden Fred eram melhores amigos. Beleza, eu resolvi quem era o Crying Child, mas agora, quem era o irmão dele então? Se o irmão dele não é o Mike, quem que é o cabeça de Foxy, né? Quem é ele?
Cara, eu vou fazer uma pergunta. Qual é o único personagem, além de Sei, em toda a saga que foi associado ao Fox? Vou dar um tempo pra tu pensar. Pensou o mesmo que eu? Sim, o Phone Guy. O cara do telefone no FNAF 2, ele fala palavra por palavra. Como eu disse, o Fox sempre foi o meu favorito. Sim, sim, eu sei que parece forçado que o irmão do Mike é o Phone Guy, mas vamos lá. No FNAF 4, o Scott ele poderia ter botado qualquer máscara naquele moleque. Ele podia ter a máscara do Fred, podia ter a máscara do Bonnie, podia ter a máscara do Fredbear, não importa. Ele escolheu especificamente a máscara do Foxy, sabendo que em FNAF 2 ele estabeleceu que o Phone Guy ele tem o Foxy como seu favorito. Cara, isso não é coincidência, não existe coincidências em FNAF, tá tudo lá por uma razão. Tudo é do jeito que é por um motivo. Outra coisa que suporta o irmão mais velho ser o Funny Guy. No Survival Logbook, toda vez que tem uma imagem que é para representar um guarda, um vigia noturno, é o Foxy. É o Foxy com uma lanterna e um distintivo. Porque o Funny Guy ele gostava do Foxy e o Funny Guy foi um vigia noturno. Sabe? Ele já está mostrando aí na cara, é um simbolismo. Ok, mais uma prova do porquê o Funny Guy é o irmão mais velho. No FNAF 1, quem mata o Funny Guy? Quem mata ele? Vamos lá para a chamada da noite 4. O que a gente escuta? A gente escuta as batidas na porta do Foxy, ou seja, as portas estão fechadas. A gente escuta os gemidos, aqueles barulhos estranhos do Bonnie e da Chica, ou seja, eles estão lá também. E a gente escuta a música do Fred. Mas, entretanto, não significa que a energia acabou. As portas estão fechadas, por isso que o Bonnie e a Chica não estão entrando, e o Foxy também, e o Fred não pode entrar porque está tudo fechado. A gente escuta o grito do Golden Fred que mata o Phone Guy. É o último grito que a gente escuta, o grito do Golden Fred. Porque o Golden Fred é o único que poderia entrar naquela sala, porque ele é um espírito, ele é um fantasma, ele atravessa paredes, ele teleporta, ele vai aonde ele quiser. O Golden Fred matou o Phone Guy. Mas por que tinha que ser exatamente ele? Porque, ó, segue a lógica. Se o Golden Fred, em vida, ele era o melhor amigo do Mike, ele viu o Mike morrer, porque, tipo... Por que ele viu o Mike morrer? Porque no FNAF 4, ele pode estar muito bem observando o Mike o tempo todo. No FNAF 4 tem uma possibilidade que o Golden Fred estava observando o Mike o tempo todo. Sim, eu acho que o Cast ele presenciou, ele testemunhou a mordida de 83, ele viu o Mike morrer. Porque pensa, o Cast ele é um espírito. Ele pode ficar invisível, ele pode teleportar, ele fica visível quando ele quiser. Ele podia muito bem estar lá, visualizou, viu que o irmão mais velho do Mike matou ele, né? E depois, anos depois, ele matou o Funny Guy, porque você vê que o Funny Guy era o irmão mais velho, ele estava vingando a morte do melhor amigo dele. O Golden Fred estava se vingando do irmão mais velho, pelo que ele fez contra o Mike. Ele matou o Mike, entendeu? O Cast, ele viu o melhor amigo sendo morto e depois vingou a morte dele, matando quem causou a morte dele. Vocês entenderam? Então, por último, para recapitular, né, o Crying Child ele morreu na mordida de 83, ele foi trazido de volta como um androide pelo Whedon, o irmão mais velho dele era o Funny Guy, e em FNAF 1, Golden Fred se vingou do Funny Guy, né, vingou a morte do Mike, matou o Funny Guy. É isso. Bom, como vocês viram, eu usei o máximo de evidência que eu pude achar para sustentar minhas teorias, que eu espero que vocês aceitem como um fato, porque, meu Deus, é muita coisa apontando para eu estar certo, né? Então, se você tem alguma dúvida, algum furo, a minha teoria, bota nos comentários que eu vou tentar o meu máximo para resolver esse furo, esse erro. E essa é só a parte 1, tá? Que eu vou explicar na parte 2 um pouquinho mais sobre o Cast e o Mike, como o Cast está em FNAF 4. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, deixe sua opinião nos comentários e é isso. Obrigado.